Boa noite, Igreja de Deus. Boa noite, meu irmão. Pai do Senhor, boa noite. Estamos mais uma vez aqui para uma mensagem da parte de Deus para a minha vida, para a sua vida, concernente ao nosso inimigo, né? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades nos lugares celestiais e também terrestres. E tem aqui uma observação que eu estou vendo um livro aqui, acompanhe comigo. Satanás não tinha pecado. Era o modelo da perfeição, inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade nele. Está no livro de Ezequiel, medita lá, Ezequiel 28, do 11 ao 17. Ele foi então derrotado e expulso do céu. Derrotado por quem, pastor? Pelos anjos de Deus, por ordem do próprio Deus. Ezequiel. Satanás, portanto, não é um germe de uma doença, um erro da mente dos mortais, um princípio do mal, ou um ser com cascos, chifres, rabo e tridente que mora no inferno. Em vez disso, a Bíblia relata Satanás como uma pessoa real, e suas atitudes e personalidades são claras. Qual é? Ele é o enganador, né? É o pai da mentira. Amém? Ele causa, né, toda sorte de doenças, enfermidades, né? Tem pessoas que adquirem essas enfermidades, doenças da saúde, mas existem muitas que são o próprio demônio, né, que coloca na pessoa. A Bíblia existe vários relatos sobre isso. Então muitas das pessoas dizem que ele não existe. Eu estava aqui assistindo um jornal aqui com o meu sogro. Ele falou: só existe Deus, o diabo não existe. Então muitas pessoas acham que não existe, mas a maldade que ele tem implantado no coração de muitas pessoas vem da parte do próprio Satanás. Deus não fez homem nem mulher para ser mal. Ele disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. O que é iniquidade, pastor? É aquela pessoa que é iníquo, uma pessoa que não faz a vontade de Deus, mas procura fazer a vontade do diabo, influenciado também com o seu desejo carnal. O desejo carnal, o desejo de pecar. E nisso aí, a Bíblia diz que a mentira, ele é o próprio. O diabo é o pai da mentira. A única coisa que ele inventou foi a mentira. Mas a maldade ele implanta no coração do homem. O homicídio, o suicídio, né? Todas essas coisas, a depressão, são pensamentos, são vozes. Meu irmão, abre os olhos, minha irmã, abre os olhos. Há um mundo espiritual conspirando contra a sua vida para que você perca a sua salvação. A Bíblia diz que foi uma terça parte dos anjos que foram expulsos do céu. Para quê? Por quê? Porque eles se rebelaram contra Deus. Eles não queriam servir a Deus. Deus também não forçou ninguém. Só que eles entraram pelo caminho da maldade. Aí eu estava conversando com um amigo meu, ele disse: Jefferson, quanto tempo eu tenho na religião que eu estou, sei muito bem o que é certo ou o que é errado. Eu perguntei para ele: você sabe quantos anos Lúcifer, que é chamado anjo de luz, ou o próprio Satanás, ou a serpente, vários nomes ele tem, quantos anos tem? Ele aí ficou sem saber responder. Então pronto. Então é importante você que está me ouvindo, que vai ver esse vídeo nas redes sociais, ao qual eu vou estar compartilhando, ter certeza do caminho que você está seguindo. Examina as escrituras, estuda a palavra de Deus, veja o que é que Deus está falando contigo. Não vá por causa de conversa de homens, conversa lisonjeias, conversa de, né, que coloca a pessoa lá em cima, conversa interessante. Não, irmãos. A Bíblia está dizendo que Jesus ele veio salvar aquele que se havia perdido. E é uma grande luta. O diabo e seus demônios já estão condenados ao inferno. Ele quer condenar toda a raça humana. Mas a Bíblia está dizendo também que Jesus ele veio para dar vida e vida com abundância. Então você que se encontra abatido, você que se encontra triste,
você que se encontra amargurado, você que se encontra passando por problemas espirituais, problemas familiares, físicos, Deus, ele tem uma cura para a tua vida. Existem pessoas que eram bandidos, Deus libertou. Pessoas que eram homossexuais, Deus libertou. Pessoas que eram trapaceiros, eram estelionatários, Deus libertou. Pessoas que se encontravam doentes, enfermas, orou e o Deus libertou essa pessoa da enfermidade, uma enfermidade maligna. Deus, ele pode fazer todas essas coisas, mas basta nós nos enchermos de fé, de autoridade, de graça da parte de Deus. Jesus, ele te ama, meu irmão. Jesus te ama, minha irmã. Muitas pessoas estão seguindo o caminho de Cristo, mas somente por cima. Não tem mergulhado, não tem buscado na profundidade, vou dizer assim, não tem tido mais busca de Deus. E tem muitas das vezes se desanimado, se entristecido. Por quê? Porque ele mesmo não está buscando. A Bíblia diz no livro de Gálatas, pode meditar lá, no seu capítulo 5, do seu verso 16 ao verso 21 a seguir, que fala sobre as obras da carne e as obras do Espírito. Para as obras da carne tem uma lei. Qual é a lei, pastor? É a morte. O pecado gera morte. A nossa carne quer nos levar para pecar, para morrermos. Mas o Espírito de Deus, ele gera vida e paz e abundância e tranquilidade em meio a todo tipo de dificuldade. E a Bíblia diz que para esses frutos não existe lei. Os frutos do Espírito de Deus. O homem, ele é triuno. Ele é corpo, alma e espírito. Ele tem o espírito do homem, mas ele pode também ter o Espírito de Deus. Nem todo mundo tem o Espírito de Deus. A Bíblia diz que quem tem o Espírito de Deus, pastor, é aquele que confessa Jesus como seu Salvador. É aquele que se batiza. Marcos 16, 16. Né? Que confessa Jesus Cristo, está no livro de Romanos 10, 9. Né? Que diz que aquele que confessar com seus lábios, crer no seu coração. Se eu não me engano é 10, 9 ou é 9, 10. Está escrito, meu irmão. Há uma batalha espiritual. Não é normal a pessoa tirar sua própria vida. Não é normal a pessoa tirar a vida do outro. Não é normal a pessoa ser mal. Não é normal ser viciado, estragando a vida, estragando a família. Jesus, ele pode transformar a sua vida. Guarda esta palavra. Ele transformou a minha. Está transformando. E ele quer transformar a sua vida também. Compartilhe esse vídeo. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. No nome santo do Senhor Jesus. Amém? Fica na paz.